Hoje quero falar das outras línguas no derramamento do Espírito Santo. Olá, eu sou Heber Juncker. Em Atos 2, vemos que o derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial, sobrenatural. Não foi produzido e ensaiado por nenhum ser humano. Aconteceu, de repente, por iniciativa de Deus. E seus resultados foram tremendamente transformadores. Hoje vamos ver alguns deles. Vejamos primeiro o milagre das línguas como de fogo. Os versos 4 a 7 nos dizem o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? No dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, Deus rompeu a barreira da língua e judeus de várias partes do mundo que estavam em Jerusalém puderam ouvir os discípulos falarem em sua própria língua materna sem precisar de intérpretes. Isto foi um grande milagre. Eu destaco que essas línguas eram uma evidência de que aqueles homens e mulheres estavam naquela casa cheios do Espírito Santo. Segundo, a multidão ficou maravilhada. Fica claro aqui que a multidão foi atraída pelo movimento que o Espírito Santo produziu na vida daquelas pessoas. Eles ficaram atônitos, maravilhados com aquele fenômeno extraordinário. Essa multidão de judeus esparramados em todo o mundo, eles podiam ser da Pérsia, do Irã, da Mesopotâmia, do Iraque, várias províncias da Ásia Menor, do Egito, enfim, todos eles estavam ouvindo em suas línguas maternas sobre as grandezas de Deus. Que maravilha, não? E isso me ensina que o Espírito Santo tem como propósito nos usar de tal maneira que pessoas de todos os lugares devem ver e ouvir das grandezas de Deus através de nós. E outro resultado visível desse mover do Espírito Santo sobre os discípulos foi que pessoas abriram seus corações para o Evangelho. O derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, aquele milagre sobrenatural, possibilitou a abertura dos corações das pessoas para o Evangelho de Jesus. Mas entenda bem que os milagres abrem as portas para o Evangelho, mas não são o Evangelho. O milagre em si pode atrair pessoas, pode tocar no coração das pessoas, mas somente a palavra de Deus, pregada e anunciada ao povo, é que realmente transforma, liberta e salva as pessoas. Por isso, Pedro, após o derramamento do Espírito Santo, se levantou e começou a pregar para aquela multidão. E naquele dia, mais de 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Foram salvas e batizadas. Interessante é que o derramar do Espírito Santo também causou reações contrárias. Olha só, vejam só quais são elas. Primeiro, preconceito. Versículo 7 diz: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois é, o povo de Jerusalém não aceitava, não via com bons olhos os galileus. Os galileus são como pessoas de segunda classe, são inferiores. E como os discípulos de Jesus são de lá, muitos não aceitaram o que eles estavam fazendo e falando por serem galileus. Os versos 8 a 11 nos diz o seguinte: então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Uau, que maravilha! Mas esse preconceito gerou neles incredulidade. Versículo 12 diz: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos clareou suas mentes para compreenderem que tudo aquilo vinha da parte de Deus, era o cumprimento da promessa do Senhor,
e que tinha como propósitos fortalecer e derramar poder para testemunhar. Mas o que aconteceu acabou gerando incredulidade em muitos da multidão, muitos lá de fora. Se olharmos na vida da igreja, hoje veremos que isso também ocorre no meio dos cristãos. Bom, mas essas pessoas estavam querendo entender o que estava acontecendo. Mas como diz Paulo aos Coríntios, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. E a incredulidade gerou zombaria. O versículo 13 diz: alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aqueles incrédulos, por não entenderem, discernir as coisas espirituais, disseram que aquelas pessoas que falavam em outras línguas estavam embriagadas. Eles confundiram o enchimento do Espírito com o enchimento do vinho. Agora, infelizmente, muitos crentes hoje em dia parece mais uma geladeira conservando intacto o seu religiosismo do que uma fogueira em chamas para inflamar corações. Aqueles discípulos foram impactados, iluminados, purificados pelo fogo do Espírito Santo e, como consequência, espalharam o Evangelho de Jesus, falando com ousadia e intrepidez por todos os lugares. Assim como aquelas línguas, como que de fogo, anunciaram as grandezas de Deus, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, para que nossa língua também anuncie com poder e ousadia o Evangelho de Jesus. Que o nosso testemunho de vida possa revelar que estamos cheios do Espírito Santo. E na próxima devocional falarei mais sobre o derramamento do Espírito Santo. Aguardo você. Que o Espírito Santo abençoe o seu dia e até a próxima.